Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que noite especial é esta? Porque o Senhor Jesus está aqui. Amém? Ele prometeu na sua palavra: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Ele não disse talvez, ele não disse eu vou ver na agenda, quem sabe, se eu não estiver ocupado. Ele disse ali eu estou. Ele está aqui nesta noite. Amém? Ainda que talvez você não o perceba, mas Ele está aqui. A palavra de Deus diz que quando Ele ressuscitou, as mulheres foram até o sepulcro. Maria era uma delas. A palavra de Deus diz que Maria olhou para Jesus ressuscitado, mas não reconheceu que era Jesus. E ela perguntou para Ele: diga onde você colocou o meu mestre, que eu irei. E Ele disse: Maria. E aí ela ouviu a voz de Jesus, e ela então percebeu que era o próprio Senhor Jesus. Às vezes a emoção, às vezes as situações, muitas vezes não nos deixam perceber a pessoa do Senhor Jesus, a sua presença, mas não significa que Ele não está ali. E não significa que Ele não está aqui nessa noite. Amém? O Senhor está aqui, e porque Ele está aqui, é um momento especial. É momento de milagres, é momento de maravilhas, porque o Senhor Jesus, Ele não é um espectador de nada, Ele é Senhor, Ele muda, Ele transforma qualquer situação, Ele realiza qualquer milagre, Ele faz qualquer maravilha. E eu creio que o Senhor está aqui não por acaso, e que você também não está aqui por acaso, mas Deus te trouxe aqui com um propósito. A palavra de Deus diz que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Se você veio buscar Jesus, Deus tem algo preparado para te entregar nessa noite. A palavra dele não mente, Ele não volta atrás, Ele não fala por falar. Se Ele disse que Ele é abençoador daqueles que o buscam, pode se preparar para receber ainda mais da presença de Deus. Amém? Eu quero ler junto com os irmãos novamente o tema aqui do congresso. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. A minha versão é um pouquinho diferente. Se você tem a sua Bíblia e quiser ler ou quiser acompanhar aqui, eu vou ler. Está escrito assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Feche teus olhos um momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e diante da Tua santa presença. Essa palavra não é minha, essa palavra não é de uma igreja, de uma denominação, não é uma palavra humana, mas é a Tua palavra, viva, eficaz e poderosa. Esta palavra, Senhor, aleluia, nós queremos receber nesta noite. Queremos, ó Senhor, guardá-la no nosso coração como uma semente poderosa que ela é. E que o nosso coração seja uma boa terra nesta noite. Os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Pai. Porque nós cremos, ó Senhor amado, que quando o Senhor libera uma palavra, aleluia, algo acontece. Quando o Senhor disse, haja luz, houve luz. Quando o Senhor abre a sua boca, algo acontece. O Senhor não abre a boca em vão, o Senhor não abre a boca por abrir. Quando o Senhor libera uma palavra, aleluia, o Senhor libera poder, aleluia. E nesta noite, Senhor, o Senhor liberou uma palavra de poder sobre a Tua igreja, para abençoar a todos aqueles que aqui estão, Pai. E nós recebemos esta palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu estava meditando neste tema, mas o meu justo viverá da fé. E a palavra de Deus diz que a fé, ela não é pensamento positivo. Tem pessoa que confunde fé com pensamento positivo. Pensamento positivo, ele não tem embasamento bíblico. Tem pessoa que levanta de manhã e fica assim, vai dar tudo certo hoje. Vai dar tudo certo hoje. Hoje vai ser um dia abençoado. Isso é pensamento positivo. A fé, ela vai
ter uma estrutura, e essa estrutura é a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é uma convicção que vem ao meu coração sobre a palavra de Deus. A minha mente tem que ser renovada, transformada pela palavra de Deus. Aí eu posso trazer à memória aquilo que está em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa qual a dificuldade e a adversidade que eu vou enfrentar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é fé. É quando você pega a palavra de Deus para você. É quando você pega a palavra de Deus e diz, esta palavra é para a minha vida. Eu vou ter muitas dificuldades, eu vou enfrentar muitos problemas, mas eu não vou enfrentar sozinho. O Senhor está comigo. Romanos 8:37 diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vai vir tribulação, vai vir angústia, vai vir perseguição, vai vir tantas coisas, em Romanos fala, mas em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor. Não é na minha força, não é na minha capacidade, não é porque eu posso sozinho, mas é porque o Senhor Jesus está comigo, é porque Ele me prometeu na sua palavra, por isso eu vou vencer, aleluia, porque eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Isso é fé, irmãos, isso é fé, isso é que nos dá segurança, e é isso que nós precisamos assimilar no nosso coração, e nós precisamos viver pela fé. E aí o Senhor me levou para Daniel, capítulo 1, versículo 8, eu quero ler com vocês. Diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O que Daniel está fazendo? Daniel é um cativo, é um escravo na Babilônia. Daniel foi levado para lá e porque Deus assim o permitiu, ele vai para o palácio. Providência de Deus. Na vida do crente não existe acaso e não existe coincidência, nem sorte. Existe providência, existe propósito de Deus. Amém? Pelo propósito, pela providência de Deus, ele está no palácio. E no palácio da Babilônia havia um costume, as comidas, a carne, o vinho, eles eram consagrados às imagens antes que as pessoas comessem. Quando Daniel percebe aquilo, diz a palavra do Senhor aqui, que ele decide no seu coração não se contaminar. O que Daniel está fazendo? Está decidindo viver pela fé. Quando você escolhe a obediência da palavra de Deus, quando você escolhe a fidelidade à palavra de Deus, isso é que é viver pela fé. Viver pela fé é viver na palavra de Deus, é viver na obediência à sua palavra, aos seus princípios. Nós não podemos negociar a nossa fé, nós não podemos negociar os nossos princípios, nós temos que decidir, e essa decisão é diária. Por isso Jesus diz, quem quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se, quantas vezes? Cada dia a si mesmo. Todo dia eu tenho que negar a mim mesmo. Todo dia o diabo vai me oferecer um manjar, como era oferecido na Babilônia. O diabo vai apresentar um manjar para mim. O diabo vai me oferecer tantas coisas diariamente. Diariamente. Não se engane. O diabo, ele não desiste, ele fica ali tentando as nossas... Se ele tentou até o Senhor Jesus, quem diria de nós? Quem diria nós se ele não iria tentar? Mas a palavra de Deus diz que Daniel fez uma escolha, ele tomou uma decisão, ele escolheu viver pela fé. Que você, meu irmão, possa escolher viver pela fé. Fidelidade a Deus, porque quando nós escolhemos andar na fidelidade, escolhemos andar pela fé, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui na vida de Daniel que nós vamos receber uma capacitação do Espírito Santo. Porque Deus não deixa a gente desarmado, nem despreparado, nem sozinho. Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá força e Ele está conosco. Ele diz, eis que estou convosco até
Tem dia que você levanta e você olha para os teus problemas e você pensa, estou sozinho. Tem dia que a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente pensa, estou sozinho. Mas é mentira. Esse é um pensamento mentiroso. Porque Jesus diz que nós nunca estamos sozinhos. Não importa se eu não estou percebendo, como Maria não percebeu, Ele está ali. Ele está ali. Daniel teve essa consciência na Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas ele sabia, embora o templo tivesse sido destruído e saqueado pelos babilônicos, embora Jerusalém tivesse sido destruída, Deus não tinha sido destruído. E Deus estava ali com ele na Babilônia. Aleluia! E Daniel escolhe então viver a sua vida pela fé e ele recebe uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 16. Quando Daniel toma essa decisão, ele vai até aquela pessoa que era encarregada de alimentá-lo, de cuidar do seu bem-estar, e ele pede, olha, eu não quero participar dos manjares do rei. Não quero me contaminar com as coisas que ele consagra às suas imagens. Dê-nos legumes a comer e água a beber. Versículo 16 diz assim, assim o despenseiro tirou-lhes a sua porção das iguarias e o vinho que dava a beber e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, presta atenção agora, Deus deu a eles, aleluia, o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Quem é que deu para eles? Deus deu para eles, aleluia, conhecimento e sabedoria e inteligência em todas as letras, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Deus capacitou, Deus deu ferramentas para eles, mas por quê? Primeiro eles decidiram e escolheram andar pela fé. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada para satisfazer o ego, para satisfazer a vaidade de ninguém. Deus, Ele nos dá capacitações para serem usadas para a glória do seu nome. Para que o nome dEle seja glorificado em nós e através das nossas vidas. Aleluia! Diz mais aqui, oh, aleluia, versículo 18. Ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante do rei Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais sábios do que os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Eles estavam vivendo numa dimensão sobrenatural. A partir desse momento, eles vão viver uma dimensão sobrenatural. Pastor, o que quer dizer isso? Que nunca mais eles tiveram lutas? Muito pelo contrário. As lutas continuaram a vir. Como continuam a vir nas nossas vidas todos os dias. Mas quando nós estamos capacitados pelo Espírito Santo, quando nós começamos a viver na dimensão do sobrenatural de Deus, é completamente diferente do que você está sozinho. É completamente de você não estar habilitado nem capacitado. Pensa num soldado, não de agora, pensa num soldado da época da Bíblia. Como é que ele ia para a guerra? Ele tinha que ter ferramentas, armas, capacete, couraça, espada, escudo, lança, flecha, tantas coisas. Então, quando você se coloca para viver pela fé, Deus começa a te dar armas, estratégias, ferramentas, aleluia, para você lutar de maneira sobrenatural. Diz aqui, meus irmãos amados, no capítulo 2, e Daniel, a primeira vez que eles são colocados à prova, o rei tem um sonho, esqueceu o sonho. E ele chama então todos esses jovens que foram treinados junto com eles, e aqueles que já estavam, e disse, olha, tive um sonho, mas o sonho eu esqueci. Eu quero que vocês me contem o sonho e me deem a sua interpretação. Como é que você vai contar o sonho de uma pessoa que ela esqueceu e dar a interpretação? Aí entra o sobrenatural. Aí entra o Espírito Santo.
A palavra de Deus diz que o rei queria matar porque ninguém poderia dar a interpretação, ninguém podia contar o sonho, porque isso é sobrenatural. A palavra de Deus diz que Daniel e os seus amigos se reúnem e começam a orar. Então, Deus dá a interpretação, Deus revela para Daniel o sonho e a sua interpretação. Isso é viver no sobrenatural, aquilo que a capacidade humana não alcança, aquilo que nenhuma faculdade vai te ensinar a fazer. Porque não existe capacidade humana para atingir o sobrenatural de Deus. Não existe capacidade humana para dar a sabedoria que vem do Espírito Santo. Aleluia! Mas porque estes jovens estão vivendo pela fé, Deus revela o sonho e a interpretação. Glória a Deus. No capítulo 3, eles são novamente desafiados e são lançados na fornalha de fogo ardente. 3 daqueles jovens, a Bíblia não relata Daniel, mas Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, são lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei esperava vê-los agonizar e morrer, quando de repente ele olha para a fornalha, ele se assusta. E ele pergunta para o oficial que está do lado dele, nós não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Como eu estou vendo 4 homens que andam soltos, passeando pelo meio do fogo, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, aleluia! Este é o sobrenatural, que Deus, meu irmão, nos dá para vivermos, quando nós decidimos viver pela fé. Se eles não estivessem vivendo pela fé, estariam queimados e mortos, mas porque eles decidiram andar pela fé e receberam a capacitação e o sobrenatural do Espírito Santo, eles estão vivendo coisas sobrenaturais. Você está entendendo por que é importante andar pela fé? Por que é importante se consagrar a Deus? Por que é importante você dizer não para os manjares deste mundo? Porque se você não fizer essa escolha, você não pode viver o sobrenatural de Deus. Mas quando você começa a andar pela fé, Deus começa a manifestar o sobrenatural dele na sua vida. Você começa a experimentar coisas que naturalmente nenhum ser humano experimenta. Quem é que caiu dentro de uma fornalha e saiu ileso? Eu, desde pequeno, sempre gostei de brincar com fogo. E minha mãe passou um trabalho, um apuro danado comigo. Eu só pus fogo dentro de casa 2 vezes só. Só 2 vezes. Graças a Deus que a casa não era de madeira. Senão eu tinha acabado com tudo. Mas o fogo queima. O fogo, ele não precisa, principalmente perto de cabelo, não precisa nem encostar. Só o calor já. Mas aqueles jovens foram lançados dentro da fornalha. E quando eles saem para fora, o rei vem para conferir o que está acontecendo. E ele vê. O fogo não teve poder algum sobre eles. Os seus cabelos não mudaram. As suas roupas não mudaram de cor. Nem cheiro de fogo, irmão. Quem já viu uma fogueira com lenha? Você não precisa nem chegar muito perto. A fumaça vai ficar impregnada na tua roupa. O rei até cheirou eles. Diz, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que faz nos viver o sobrenatural. No capítulo 4, novamente o rei Nabucodonosor tem um sonho. Novamente Deus revela a interpretação para Daniel. No capítulo 5, ele é confrontado pela, vamos dizer assim, a soberba do rei. Do filho do rei Nabucodonosor, que pega os utensílios sagrados e está lá bebendo e usando, ele está profanando os objetos sagrados do templo, mas de repente uma mão aparece e começa a escrever algo na parede do palácio. O rei se apavora, o rei começa a ficar com medo, o rei começa a tremer de medo, mas então chega a rainha e diz para ele, há no teu reino um homem em quem há o Espírito de Deus. Mande chamar a Daniel, porque Daniel vai dar a interpretação. Daniel vem e Daniel dá a interpretação. Aquilo que ninguém conseguia ver, aquilo que ninguém conseguia enxergar, aquilo que ninguém conseguia decifrar, Daniel deu, porque estava sobre ele o Espírito Santo. É isso, irmãos, que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer nos levar a viver desta maneira. No capítulo 6, Daniel é lançado na cova dos leões. No outro dia, o rei Dario vai na beira da cova,
com voz triste, diz a palavra de Deus, abatido, ele não dormiu a noite inteira, ele não comeu, ele não permitiu que instrumentos músicos viessem à sua presença, e a Bíblia diz que com a voz baixa, triste, ele diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, será que ele pôde livrar-se? E a Bíblia diz que Daniel grita da cova: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão, aleluia! Meu irmão, é assim que Deus faz na nossa vida. O meu justo viverá da fé. Deus quer que você viva pela fé. Fé na palavra de Deus, fé nas promessas de Deus, fé naquilo que está escrito na Bíblia. Meu irmão, que quando Satanás ofereça as coisas diante de você, você nem chegue a ficar balançando. Você tem a firmeza de Daniel dizer: eu não quero isso aqui. Isso aqui é muito pouco comparado ao que Deus tem preparado para mim. Um manjar? Não, eu não quero manjar. Eu quero o sobrenatural. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero a unção de Deus. Eu quero a glória de Deus na minha vida. Aleluia! Eu quero viver aquilo que o homem não pode me dar. Eu quero viver aquilo que esta terra não tem para oferecer. Eu quero viver no sobrenatural de Deus. Aleluia! O que ia adiantar Daniel participar dos manjares quando ele estava na cova dos leões? Ele só ia estar mais gordo para encher mais a barriga do leão. Era a única diferença que ia fazer, pastor Hamilton. Ele ia estar mais gordinho, o leão ia ficar mais satisfeito com ele. Mas porque ele estava vivendo no sobrenatural, Deus mandou o anjo e fechou a boca do leão. Você não precisa se assentar na mesa do mundo. Você não precisa comer dos manjares do mundo, porque o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor. A palavra de Deus diz que não se compara, as coisas desta terra não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, já pensou a glória? Quando aquele rei está olhando para a fornalha, ele está esperando ver morte, e de repente ele vê vida dentro do fogo. Ele está esperando que eles gritassem, agonizassem e se contorcessem, mas de repente eles estão passeando livres no meio do fogo. Ele foi impactado, e ele mesmo declarou: não há Deus que possa livrar como esse, aleluia! O nome de Deus é glorificado na tua vida, quando você começa a viver pela fé, porque as pessoas que estão à sua volta vão olhar e vão dizer: eu não acredito que ele não está deprimido, eu não acredito que ela não está triste, eu não acredito que ela ainda está indo na igreja, eu não acredito que ele ainda vai na igreja, eu não acredito que ele ora, eu não acredito que ele canta, porque tudo que ele está passando era para ele ter desistido de tudo, era para ele ter jogado tudo para o alto e voltado atrás. Onde que ele acha a força? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aleluia! É do alto que vem o nosso socorro, a nossa provisão vem do Espírito Santo, a nossa provisão vem de um Deus, aleluia, que não tem limites. A palavra de Deus diz que não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Quando nós oramos, aleluia, Ele ouve a nossa oração. A palavra de Deus diz que Josué estava no meio de uma batalha, o dia estava acabando, ele sabia que o inimigo ia se reagrupar, ia dar mais trabalho, mas a palavra de Deus diz que então ele ora, ele pede ao Senhor que detém o sol e a lua, e a palavra de Deus diz que de forma sobrenatural, Deus mandou o sol parar e a lua parar. E um dia teve quase 48 horas. Você pode conversar com qualquer cientista, você pode conversar com qualquer pessoa, vai dizer impossível. Porque não cabe dentro da cabeça humana. Deus não está preso dentro da nossa cabeça, Ele é maior. Quando Ele manda, o sol para. Lá para o rei Ezequias, Ele mandou o sol voltar e o sol voltou. Esse é o nosso Deus, irmãos. Você acha que um manjar, aleluia, vale mais do que andar com um Deus desse? Você acha, meu irmão, que alguma coisa que o diabo ofereça pode se comparar a andar na presença desse Deus? Nada se compara, irmão. Por isso que Deus nos diz que nós temos que andar pela fé, não devemos recuar. Jamais.
devemos seguir em frente. O apóstolo Paulo dizia: esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Nós temos que olhar para frente, olhar para o Senhor Jesus. Lembra do que Deus falou para Josué? Josué, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É na frente. É de vitória em vitória, diz a palavra de Deus. É de glória em glória que nós vamos caminhando pela fé. Aleluia! As dificuldades vão vir, as lutas vão vir, as tribulações vão vir. Mas o Senhor Jesus está conosco. Ele diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Jamais Deus nos abandona. Esse, meu irmão, é a recompensa de andar pela fé. Essa é a recompensa de andar pela fé. Andamos junto com o Senhor. Estamos sempre na sua presença e podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. A palavra de Deus diz: nunca se viu nem se ouviu de um Deus como esse, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Para um pouquinho, olha o que a palavra de Deus diz: que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Já parou para pensar nisso, irmão? Faz assim com a tua mão, assim, ó. Quanto de água cabe na conchinha da tua mão? É muito ou é pouco? Pouco. Para você entender o tamanho do nosso Deus, lá no livro de Jó está escrito que Ele mediu a água dos oceanos na conchinha da sua mão. É um Deus pequeno ou é um Deus grande? Que diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Vale a pena andar com Ele ou não? Vale a pena ser fiel a Ele ou não? A palavra de Deus declara que Ele mediu a extensão dos céus a palmos. Aí não ficou milhões de anos medindo o céu, não. Ele mediu, Ele foi medindo todas as coisas. Ele mediu os montes em balanças de precisão. Você já viu o tamanho de uma balança de precisão? Você colocar um saco de feijão lá, quebra a balança. Porque ela é feita para medir pequenas coisas. Esse é o tamanho da balança que Deus usou no céu para medir o tamanho dos montes. Quando a gente vem de São Paulo para cá, a gente vê cada montanha, né, na serra, a gente vai passando por serra, vê cada montanha, você vai olhando o tamanho daquelas montanhas, e ali quando eu estava olhando o tamanho daquelas montanhas, eu me lembrei desse versículo: aquele que mediu em balança de precisão as montanhas, o pó da terra. Glória a Deus. Quem quer andar pela fé? Quem quer viver pela fé? Eu quero que você fique de pé nesse momento. Glória a Deus, aleluias. E eu quero te fazer um convite. Se você precisa de um milagre, seja ele qual for, e se você crê que esse Deus grande que eu falei pode fazer esse milagre agora, eu quero que você venha aqui na frente. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo falou para as irmãs de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo falou: tudo é possível ao que crê. Muitas vezes nós colocamos uma dúvida no nosso coração que ela não está na palavra de Deus. A gente diz assim: mas será que Deus quer me abençoar? Tem um versículo lá, 2 Coríntios, que Paulo fala: todas quantas promessas de Deus. Quantas promessas tem na Bíblia? Tem muitas. Eu garanto para você que para cada dificuldade que você for enfrentar na sua vida, tem uma promessa de Deus aqui, tem uma provisão de Deus na palavra. Todas quantas promessas há de Deus, em Cristo Jesus, nós temos o sim e o amém. Então essa dúvida que muitas vezes vem no teu coração: será que essa promessa